O trabalho home office agora faz parte da rotina de boa parte dos brasileiros, desde março para cá e já há algum tempo atrás também. Mas ao passar mais tempo em casa e sentado na cadeira, por exemplo, surgem novos cuidados, por exemplo, com a sua saúde. É importante prestar atenção na postura, porque isso coloca em risco a nossa coluna. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o fisioterapeuta Rainieri Amaral dos Santos. Está comigo aqui, inclusive, no Jornal do Continente. Boa noite, Rainieri. Obrigado pela participação no Jornal do Continente. Boa noite, Dino. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Já vou na primeira pergunta, Quais são os principais problemas físicos, para quem trabalha, por exemplo, com home office? Aliás, tem muita gente já trabalhando há algum tempo, Mesmo antes da pandemia, já tinha gente trabalhando. Mas depois da pandemia, cresceu muito mais pessoas trabalhando dessa forma, Sim, sim. Os principais problemas físicos do que acarreta o trabalho em home office, ou mesmo o trabalho administrativo, onde o indivíduo passa a maior parte do tempo sentado, são as posturas viciosas ou o desalinhamento postural, que uma vez que há esse desalinhamento postural, as estruturas que outrora deveriam ser preservadas de maneira natural, sem um desgaste excessivo, são danificadas a longo prazo, certamente, e isso surgem as lombalgias, as cervicalgias, dores nas costas, dores na cervical, problemas de punho, ombros e afins. Rainieri, quais seriam umas dicas importantes, Você que é fisioterapeuta, pode repassar, porque tem muita gente em casa trabalhando em home office. Tem, na verdade, essa profissão, O home office tornou até um trabalho já de várias empresas que estão acostumados direto a ficar lá. E tem gente que trabalha 8 horas ali sentado, 4 horas. Quais são as dicas importantes para manter uma boa postura e evitar problemas até na coluna, nos braços e nas pernas em geral? Certamente um dos pontos mais importantes, além de cuidar da postura, que é uma coisa que é um pouco mais complicada, porque a maneira que se percebe-se é diferente. Então, um dos primeiros pontos, fazer pausas, de preferência de 1 hora, de 1h30, que seja para levantar, tomar água e entre outros. Uma das indicações é montar uma estação de trabalho adequada, com uma cadeira adequada, com os pés totalmente apoiados no chão, um local onde todos os bens de uso, no caso do material de trabalho, esteja ao alcance funcional dos braços, sem que haja necessidade de inclinar a coluna para frente, as rotações, de ficar movimentando dessa maneira desagradável. E, se possível, também alternar, trabalhar em períodos sentados, se possível, numa bancada mais alta, trabalhar um período em pé. Dessa forma, oscilando, evita-se essa sobrecarga e a longo prazo isso gera bem-estar para o indivíduo, além de evitar o aparecimento dessas doenças viciosas, como as LER e as DORT, São as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho ou as lesões por esforço repetitivo. Se a pessoa quiser, por exemplo, Rainieri, fazer, eu vou trabalhar 4 horas para minha empresa, 5 horas, quiser fazer tipo um aquecimento, como a gente faz quando vai para a academia, vai fazer uma caminhada, isso pode ajudar também a manter uma boa postura, Rainieri? Certamente. A partir do momento em que, então, esse indivíduo adota uma medida que sejam alongamentos de maneira ativa, que seja o aquecimento, por assim dizer, o corpo ele recebe uma oxigenação diferente, ele prepara essas articulações para o estresse, por assim dizer, que está por vir. Então, a partir do momento que faz o alongamento, o aquecimento antes do trabalho, o corpo ele consegue se relacionar melhor biomecanicamente falando com as outras estruturas e consegue promover maior eficácia durante a realização da tarefa. Principalmente quando respeitando os limites de tempo de manter sentado, de manter em pé, de não manter a coluna inclinado. Esses pontos, todos eles aumentam tanto a produtividade desse indivíduo, tanto quanto a efetividade da mobilidade a longo prazo, uma vez que o indivíduo trabalha desde a juventude, mais ou menos, até uma idade mais avançada. Na verdade, porque todo o peso da pessoa também, ele se concentra nos pés, Sim. As pessoas têm que pensar nisso também, Rainieri? Sim. Principalmente posturas viciosas das pessoas que ficam com as pernas esticadas ou apoiadas em algum móvel. Uma vez que a retirada do centro de gravidade, por exemplo, de um indivíduo em sedestação, que é a postura sentado, esse peso ele tende a aumentar a tensão em outro local. E, geralmente, esse peso acumula na coluna. E é um dos locais onde mais, geralmente, maior incidência de dor, de desconforto, de desalinhamento, por essa atitude tão inocente, por assim dizer.
Olha, tem um detalhe também, né? Qual a importância, por exemplo, de procurar a ajuda de um profissional qualificado nesse momento? As pessoas também tomam iniciativa própria, mas é bom sempre ouvir alguém que é da área, né, Ranieri? Certamente. Então, há uma gama de profissionais que são envolvidos nisso. No caso da minha profissão, o fisioterapeuta, os terapeutas ocupacionais também, há os fisioterapeutas com especialidade em ergonomia, tanto na função do individual, enquanto pessoa física, tanto quanto para pessoas jurídicas. Uma vez que um profissional ergonomista, que seja um fisioterapeuta, por exemplo, ele é capaz de promover as adequações no ambiente, seja ele domiciliar ou empresarial. Essas adequações, por sua vez, vão, de certa forma, evitar o aparecimento dessas doenças. Então, um funcionário que ele se sente melhor, que ele se sente mais feliz trabalhando, se sente mais confortável, que não sente a dor, que altera muito nos padrões psicológicos do indivíduo, esse funcionário ele vai tanto fazer bem para ele enquanto indivíduo, quanto pessoa, evolução mesmo, tanto quanto profissionalmente, trazendo benefícios para a empresa, por assim dizer. Então, certamente o profissional fisioterapeuta, a ginástica laboral ajuda muito, a ergonomia do ambiente de trabalho, todos esses fatores influenciam muito na saúde do indivíduo a médio e a longo prazo, principalmente. Olha, Ranieri, muito obrigado pelas suas explicações, pelos seus esclarecimentos, pelas dúvidas também. Tem muita gente acompanhando o Jornal do Continente nesta noite que tinha dúvidas em relação a uma boa postura para se trabalhar em home office. Ótima noite para você, obrigado pela participação aqui no nosso jornal. Uma ótima noite, muito obrigado.